Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou eu aqui, o meu nome é Maicon Lima e eu sou o criador desse canal Começar a Investir de 0 a 100. E hoje eu quero trazer um assunto bastante interessante, que é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Então já aproveitei para gravar um vídeo e quando alguém me perguntar, eu acredito que esse conteúdo pode ajudar essas pessoas que me perguntaram e pode ajudar você também. O que será que é melhor? Você investir em um imóvel físico ou você comprar fundos imobiliários? As pessoas têm a intenção muitas vezes de comparar esses dois ativos, vamos dizer assim, né? Porque quando você investe em fundos imobiliários, dá a impressão, obviamente, e não deixa de ser verdade, que você está investindo em imóveis. Então, eu só quero lembrar você que todo o conteúdo aqui do canal, inclusive as dúvidas dos nossos seguidores, eles têm o objetivo de te levar a sair do zero ou eventualmente das dívidas e chegar até os 100 mil reais investidos com consistência e com segurança. E esses investimentos são tanto na renda fixa, porque sim, é importante você ter uma parte na renda fixa, como também na bolsa de valores, né? Que é a renda variável. 100 mil reais em quanto tempo, Maicon Lima? 100 mil reais em 5 anos. Bom, voltando aqui ao assunto, eu fiz um script aqui para aula, tá? Então assim, quando você investe em fundos imobiliários, sim, você está investindo em imóveis físicos, você não está investindo em imóveis virtuais. E o brasileiro, ele tem um costume muito grande, né? Nós brasileiros, de investirmos em imóveis. Tem um ditado muito antigo que fala: quem investe em terra não erra, né? Então você tem que ter uma casa, você tem que ter um terreno, você tem que ter um apartamento, você tem que ter um imóvel, né? Enfim, algumas pessoas falam: você não deve ter carro, né? Porque o carro é mais uma família para sustentar. A primeira coisa, você tem que pensar na sua casa, né? E no seu imóvel. Quem casa quer casa. Enfim, nós temos uma cultura muito forte de investir em imóveis, e essa cultura de investir em imóveis tem tudo a ver com a nossa história aqui. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas tem uma questão também de que a nossa economia, principalmente até 1994, foi muito, mas muito mesmo instável, né? Nós não tínhamos controle da inflação antes do Plano Real. Não é nada contra, nada a favor, tá? Com a implantação do Plano Real, com Fernando Henrique Cardoso e tal, que se tornou presidente. Nenhuma bandeira política nós estamos trazendo aqui. Mas veja bem, 1994 até, eu estou gravando o vídeo aqui em setembro de 2020. É pouco tempo. 1994 eu já tinha 14 anos. Então, como que você ia investir em ações? Como você ia investir, né, na bolsa de valores numa época de extrema instabilidade? Dito tudo isso, eu acredito que tem sim como você investir tanto em imóveis físicos como na bolsa de valores, e tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Então eu anotei algumas aqui. Primeiro que você tem várias formas de investir em imóveis. Então você pode comprar um consórcio. Eu já fiz isso nas antigas, tá? Hoje eu não faço mais. Às vezes eu procurava consórcio e tentava comprar um pouco mais barato e tal, de alguém que já estava pagando por um tempo, né? Você pode comprar um terreno num lugar que talvez tende a se valorizar. E todo imóvel físico, em todo lugar do mundo, ele tende a fazer isso aqui, ó. Imagine que aqui é um plano cartesiano, quer dizer um gráfico, né? Um gráfico XY, e quando você compra um imóvel no lugar que ele vai se valorizar, entenda comigo, ó, no começo ele não valoriza muito, aí esse gráfico vai subindo, então ele supervaloriza, chega lá em cima no topo, ele dá uma pequena desvalorização e tende a se estabilizar. Claro que cada caso é um caso, isso é uma regra geral. Então sim, você comprando terreno num lugar que está para se desenvolver, tem uma possibilidade de acontecer isso, de acontecer, demorar um pouquinho, né, algum tempo, só que esse algum tempo você não sabe se é 1 ano, se é 5 anos, ou se é 10 anos, normalmente é mais do que 5 anos, e aí sim, ter uma super valorização, né, e depois cair um pouquinho e se manter por um grande tempo.
Quer dizer, quando ele se mantém por um grande tempo, já não vai mais ter aquela valorização. Aí seria o momento de você vender. Qual que é o erro? Eu já usei essa técnica de comprar terrenos, né? Apesar que o canal aqui é para falar de renda fixa e renda variável. Mas vamos ser realistas. Eu acho que nada é errado. O mais importante é você aprender. O mais importante é o conhecimento. Qual que é o erro da maioria dos investidores? Comprar quando está lá em cima, super valorizando, e vender quando ele deu aquela pequena queda. É o mesmo efeito psicológico das pessoas que investem na bolsa de valores. Ao invés dela comprar na baixa e vender na alta, é contrassenso. Ela compra, está todo mundo comprando, né? E, enfim, é uma questão de investimento, uma questão às vezes mais psicológica até, né? E claro, o conhecimento técnico é muito importante. Então, basicamente, você tem várias formas de investir em imóveis. Algumas das formas de você investir. Consórcio, eu não faço mais isso hoje em dia, mas eu já investi, vamos chamar assim de investimento, sem problema nenhum aqui, tá? Cá entre nós. Já comprei bastante consórcio. Você pode, sei lá, comprar um terreno no local, esperar ele se valorizar, reformar um imóvel. Então, se você gosta de ir lá, colocar a mão na massa, às vezes comprar um imóvel que está se deteriorando, né, que está um pouco mais estragadinho, vamos dizer assim, você pode reformar e vender ele. Você pode comprar um imóvel na planta. Eu já fiz isso também, tá? Tudo isso que eu estou falando são tudo coisas que eu já fiz. Imóvel na planta. Todo mundo fala, investimento, comprar imóvel na planta. Na verdade, fique atento, tá? Fique atento porque imóvel na planta depende muito. Você tem que analisar uma série de nuances, uma série de fatores. E outra forma também, bastante comum, financiar um imóvel. Notadamente, a maior parte, em torno de 70%, aí, um pouco mais, é financiado pela Caixa. E as pessoas dizem muitas vezes que esse também é uma espécie de investimento. O que você tem que ficar atento então? A primeira coisa que eu trouxe aqui, pessoal, os custos. Quando você vai investir em um imóvel físico, quais são os custos que você tem? No exemplo de financiar pela Caixa, você vai ter as taxas à vista. Então você vai pagar as taxas lá para o banco no momento da assinatura do contrato, além dos juros que você vai pagar. No consórcio você tem taxa de administração, né? O imóvel na planta muitas vezes não tem taxas no momento da assinatura do contrato com a construtora, porém se você vai financiar depois, você tem que sim provisionar uma parte do dinheiro para essas taxas de financiamento. Agora, falando de custos, no imóvel físico você tem ITBI, né, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, é um imposto municipal, então ele varia um pouco aí, né? Então você tem ITBI, você tem IPTU, fique atento ao IPTU. Eu sempre achava que eu queria ter uma casa muito grande, né? Uma casa aí notadamente de 2, 3 andares, e seria uma casa muito legal. Porém eu tenho percebido com as pessoas que investem dessa forma, que uma casa pequena normalmente é cobrado um IPTU menor, né? E depende da localização, na cidade também, é claro, né? Ou se for no interior, enfim. E uma casa maior, você paga às vezes um IPTU, o Imposto Preditorial e Territorial Urbano, muito alto. Então você tem que considerar essa questão também, além das manutenções que você tem que fazer no seu próprio imóvel. Se você for alugar, você tem imposto de renda. Então se você está nessa faixa maior de imposto de renda, né, você ganha aí mais ou menos aproximadamente aí mais de 5 mil reais, você vai pagar mais de 20% de imposto de renda. A faixa maior hoje em dia é 27,5% de imposto de renda. Aqui nos fundos imobiliários, eu vou falar para você, não tem, tá? Taxas cartorárias. Então as pessoas pensam às vezes que eu tenho escritura aqui do meu imóvel. Não basta ter escritura. Então você paga, né, para fazer a escrituração, é um procedimento, né? Você paga aí normalmente mais de R$1.000, vai depender de uma série de fatores. E você paga também uma taxa bastante salgada para fazer o registro
do seu imóvel no cartório de registro de imóveis. Então tem essa catrefa aí de taxas cartorárias e uma série de custos que você tem. No fundo de investimento imobiliário, o que você tem de custos? Os dividendos, que eles correspondem ao aluguel. Então você pode construir imóveis físicos para alugar, ou você pode comprar fundos imobiliários para receber os dividendos. Receber corresponde aos aluguéis, né? Quando você compra fundos imobiliários, os dividendos são isentos, até o presente momento, são isentos de taxa. Não tem imposto de renda. Enquanto lá no imóvel físico, eu dei exemplo para você, você vai pagar 27,5%, quer dizer, quase 30%, você recebe lá milão, R$1.000 de aluguel. Você vai pagar quase R$300 de imposto de renda. Nos fundos imobiliários, se você receber R$1.000 de dividendos, isso é obviamente totalmente possível, você vai pagar zero. Você não vai ter que pagar 300 pau por mês de imposto de renda. Então só com esse conhecimento aí já tem uma diferença bastante substancial. Agora, o que você paga nos fundos imobiliários? Você paga uma taxa de administração que ela varia aí, tá? Em torno de 0,25% até 2%. Então você tem que analisar isso. Então você paga aí em média até 2% de taxa de administração. Mas você já não paga imposto de renda. Então já tem um gap, já tem um ganho aí bem grande. E quando você vende um fundo imobiliário, você paga 20% sobre a rentabilidade. Agora, você tem que pensar que quando você compra um imóvel físico, esse imóvel valoriza e você vende ele, você tem o chamado ganho de capital. Então você também paga imposto de renda, e não é pouco, na valorização do imóvel físico. Deu para entender? Deixa eu só fazer uma diferenciação aqui. No imóvel físico, quando ele valoriza, isso que é o legal de você comprar um terreno, comprar uma casa e deixar ela se valorizar para você vender. Você vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, e nos fundos imobiliários é mais fácil, é mais simples. Você paga 20% na valorização. Eu nunca vendi, aliás já vendi, mas raramente eu vendo um fundo imobiliário. Eu mais compro e vivo, né, recebo os dividendos do que vendo. Então você não precisa ficar toda hora, a intenção não é essa, tá? Você ficar comprando e vendendo fundos imobiliários. A intenção dos fundos imobiliários é você ganhar os dividendos. Outra questão que nós temos que analisar, obviamente, é a mobilidade e a liquidez. Então eu já mudei de cidade, para você ter uma ideia, por causa da internet. Para produzir, para trabalhar aqui nesse canal, eu morava numa cidade um pouquinho mais do interior, que eu gostava bastante, mas eu não consegui uma internet boa. Então eu me senti, para melhorar, para fazer lives, etc e tal, eu senti a necessidade de trocar de cidade, de vir para uma cidade um pouquinho maior, né? Uma cidade aí com um pouco mais de 500 mil habitantes, que é a minha cidade natal, que é Joinville, Santa Catarina, para ter acesso a uma internet melhor. Agora pensa o seguinte, lá na cidade menor que eu morava, se eu tivesse comprado um imóvel lá, ao invés de alugar, e eu fiz o certo, tá? Eu aluguei, eu não comprei. Mas se eu tivesse comprado, eu estava lá com aquele negócio lá. Eu poderia alugar? Poderia alugar o meu imóvel. Mas eu ia cair em toda essa situação de pagar 27,5% de imposto de renda. Então ficou muito mais fácil eu simplesmente alugar um outro imóvel aqui na cidade que eu estou agora, que é uma cidade maior e tem internet boa. E aquele contrato de aluguel lá, eu, enfim, desfazer aquele contrato de aluguel. Fica muito mais fácil do que eu ter que vender aquele imóvel. Quando se fala em liquidez, a palavra liquidez quer dizer transformar um ativo em dinheiro. Quanto tempo demora para eu vender um imóvel? Normalmente demora bastante, tá? Demora 6 meses a 2 anos em média. Eu já tive imóveis que eu queria vender, imóveis físicos, né? E tive que vender por um preço menor. E mesmo assim demorou, olha, pasme, em torno de 1 ano aí para vender. Nos fundos imobiliários, se você quer vender, o que você tem que fazer? Simplesmente você dá uma ordem de venda lá no home broker e vai vender. Se você, obviamente, vender pelo valor de mercado, ele vai ser vendido possivelmente no mesmo dia ou no dia seguinte. Aí vai depender de quanto tempo você vai deixar essa ordem aberta. Então, os fundos imobiliários possuem uma boa liquidez e os imóveis físicos
possuem uma liquidez muito baixa. A questão da mobilidade, se você compra um imóvel, então mesmo que você vai morar ou mesmo que você não vai morar, vou comprar um terreno somente para investimento, mas você tem que de vez em quando ir lá visitar aquele terreno, ver se não tem ninguém morando lá em cima. Já vi casos assim, alguns casos assim, de você comprar um terreno, abandonar, um investidor abandonar lá, e quando você vê, o cara tá às vezes plantando batata, tudo bem, é um vizinho às vezes, ou plantando aipim. O problema é quando vai lá e faz uma casinha lá em cima. E aí você vai conversar com essa pessoa como? Fica complicado. Então isso faz com que você tenha uma mobilidade menor. Você tem que ficar próximo desse terreno que você comprou. Você tem que ficar nessa casa que você comprou. Já se você tem aí, sei lá, 100, 200, 300 mil ou mais ou menos em fundos imobiliários, você pode receber os dividendos, o que vai te ajudar a pagar o aluguel, e você pode morar no lugar que você quer morar. Antes de continuar, eu só quero pedir para você acessar o link que está na descrição, que tem o material do projeto 6 e 5. Esse material do projeto 6 e 5 é um material de mindset. Ele vai ter lá umas figurinhas lá para você pintar. Eu sugiro que você clique no link, baixe ele, vai algum lugar aí que imprime e imprime ele para você. Eu tenho ele aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui. Imprime ele, né, em papel para você ler ele e para você fazer as atividades. O objetivo do material é você aprender a investir da forma correta. Porque mais importante do que você ter conhecimento técnico é também o seu comportamento como investidor. O link para baixar está aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube. Continuando o nosso assunto aqui, sobre fundos imobiliários. O que você deve saber antes de comprar fundos imobiliários? 3 coisas. Primeiro, os fundos imobiliários possuem uma volatilidade menor do que as ações. O que é volatilidade, Michael Lima? Volatilidade é basicamente o sobe e desce. Então as ações valorizam, desvalorizam, sobe e desce. Sabe aquele gráfico assim das ações? Então, enquanto uma ação faz isso daqui, sobe e desce, o fundo imobiliário ele sobe e desce, porém numa proporção menor. A segunda coisa é que os fundos imobiliários eles entregam mais rentabilidade do que as ações. Não fiquem louco não, é isso mesmo. O grande objetivo dos fundos de investimento imobiliário, os fundos imobiliários, é distribuir os dividendos. E eles têm que distribuir 95% da lucratividade deles em dividendos, né? 95% da rentabilidade. Essa distribuição muitos fundos fazem de forma mensal, porém você tem que analisar. Alguns fundos fazem de forma trimestral, semestral, anual, então você tem que analisar, tá? Não quer dizer que vai ser distribuído todos os meses. Então tem que fazer uma pequena análise aí. Mas só o fato de distribuir, né, 95% da rentabilidade, isso é muito, muito bom. Terceira coisa, se você comprar um fundo de investimento imobiliário hoje, você vai receber dividendos para o resto da sua vida. Eu vou repetir essa. Se você comprar um fundo de investimento imobiliário hoje, esse fundo imobiliário vai te pagar dividendos para o resto da sua vida. Cara, se eu tivesse essa cabeça 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu ao invés de comprar carro, quando eu tinha 18 anos, eu tinha comprado um fundo imobiliário, porque o carro me trouxe despesa e o fundo imobiliário estaria me pagando dividendos por todo esse tempo. Uma dica super importante aqui para você conhecer um pouco mais sobre fundos imobiliários. Primeiro que é um aprendizado, é um passo a passo. Se você fizesse uma aula de física, não é num primeiro vídeo aqui que você ia entender tudo de física. Se você fizesse uma aula de, sei lá, de geografia, não é na primeira aula que você vai saber tudo. Se você fizer uma aula de violão, não vai ser na primeira aula que você vai sair tocando. Então, não é na primeira vez que você me ouvir falando sobre fundos imobiliários que você vai aprender tudo. Ele é um passo a passo. Você vai aprendendo um pouquinho de cada vez.
às vezes colocando um pezinho na água, aprendendo, comprando um fundo imobiliário, vendo os vídeos aqui do canal, deixando um comentário aqui, muito importante, nos ajuda também para tirar as suas dúvidas. E para você entender um pouco mais sobre fundos imobiliários, você deve, 3 pontos aqui que são super importantes. Conhecer quais são os tipos de fundos imobiliários antes de você comprar, quais são os tipos. Verifica, escolher um tipo. Escolhi o fundo imobiliário XYZ, hipoteticamente falando. Verifique pelo menos o caixa desse fundo imobiliário, tá? O caixa de uma empresa, regra geral, é muito importante, gente. Quando você analisa uma empresa, muitas vezes a gente pensa, a empresa XYZ lá está dando lucro. Lucro é importante, mas o que mantém uma empresa de pé, ouça o Maicon Lima, não é o lucro, é o caixa. Claro que uma coisa tem correlação com outra. Então verifique, dito isso, verifique o caixa desse fundo imobiliário. É importante você verificar o pagamento do dividendos, né? Tem que ter pagamento de dividendos constante. Aliás, você quer comprar um fundo imobiliário para que ele tenha pagamento de dividendos. Analise isso no prazo aí, pelo menos de uns 2 anos, tá? Se você analisar só o último mês, não vai ser legal, porque pode ser que ele pagou um dividendo muito alto no último mês, porque teve uma situação não recorrente, por exemplo, vendeu alguns imóveis, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Então analise sempre num período maior. E o que mais que eu poderia dizer aqui? Monitore o preço também, comece a acompanhar o preço desse fundo imobiliário que você escolheu. Eu espero que realmente esse conteúdo tenha te ajudado, que você consiga fazer uma análise um pouquinho melhor. O que é melhor para você? Um imóvel físico ou um fundo, ou vários, né? Fundos de investimento imobiliário. E se você gostou, eu só peço que você curta o canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as próximas notificações e deixe o seu comentário também, que isso é muito importante para a gente. Lembrando aqui que você está no projeto 6 e 5, um projeto onde eu trago vídeos às 6 e 5 da tarde, segunda, quarta e sexta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.